Olá, você ligado aqui no Cadáver Shadows. Como estão? Tem tido muitos pesadelos à noite? Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez com o episódio perdido do Bob Esponja chamado O Suicídio do Molusco, também conhecido como Red Mist, em português se chama Névoa Vermelha. Então vamos lá. Tudo começa com o próprio Molusco se preparando para praticar com a clarineta em sua casa enquanto Bob Esponja e Patrick brincam do lado de fora. O Molusco toca apenas algumas notas, é interrompido por alguém batendo na porta. Ele desce as escadas e quando abre a porta, encontra um vendedor ambulante. Este vendedor, um peixe escocês, pergunta se o Molusco teria um tempo para ele. Entretanto, o Molusco diz que não está interessado e bate a porta na cara do vendedor. Ele vai a caminho e volta para seu quarto. O vendedor bate na porta mais uma vez e o Molusco, irritado, abre a porta. O vendedor parece estar bem triste. Apenas diz ao Molusco que a névoa vermelha está vindo e deixa o Molusco totalmente confuso para trás. Voltando para dentro, o Molusco finalmente começa a praticar com a clarineta. Após algumas notas, Bob Esponja e Patrick começam a rir do lado de fora, outra vez interrompendo o Molusco. Este vai para a janela e grita com os dois, dizendo que está praticando para um concerto. Bob Esponja e Patrick, com lágrimas, se desculpam e voltam para suas casas. Finalmente, o Molusco voltou para praticar com a clarineta, finalmente sem ser interrompido. Então a cena vai se apagando em vermelho, talvez daí a névoa vermelha, e permanece assim por 12 segundos. Talvez por causa de um erro, a cena se repete mais uma vez, e provavelmente deve ser comum em edições básicas de animação. Entretanto, dessa vez os olhos dos personagens foram substituídos por novos, mais realísticos e com pupilas vermelhas. Não há mais áudio nessa cena, tirando alguns cliques ocasionais. Agora vem uma cena nova, com os mesmos olhos vermelhos nos personagens. Agora todos estão no teatro onde o Molusco está tocando sua clarineta. Os quadros da animação mudam a cada 4 segundos, mas o som permanece sincronizado. Depois de uma apresentação ruim da música que ele mesmo tutelou, Red Mist, Bob Esponja e Patrick são vistos na plateia avaiando o Molusco, o que é incomum por parte deles. O vendedor escocês do começo do episódio também é visto, porém as coisas começam a ficar estranhas. Durante o show, alguns quadros se repetem, mas o som não. E como nesse ponto o som é sincronizado com a animação, então sim, não é comum. O problema não é as variadas dirigidas ao Molusco, mas você poderia sentir bem o desespero dele. Daí mostra o Molusco em full frame, olhando visivelmente com medo. O Molusco volta para sua casa com a cabeça em seus tentáculos. O estranho é que a cena realmente mostra ele andando até a sua casa, sem nada acontecendo em segundo plano, por 3 minutos e 50 segundos, antes de cortar abruptamente para a tela vermelha por mais 20 segundos. Assim que ele chega em sua casa, uma nova cena aparece. É o Molusco sentado em uma cadeira em seu quarto, com um olhar em branco no rosto por cerca de 30 segundos antes de começar a soluçar baixinho. Novamente, não tem áudio durante a maior parte da cena, até que o choro começa. Quando o som de uma brisa ligeira pode ser ouvido no fundo, a câmera começa a se aproximar levemente ao rosto do Molusco. Só perceptível se você comparar 10 segundos de filmes lado a lado. O som dele chorando de repente pode ser ouvido muito alto e grave. A risada do vendedor também vai ser ouvida ecoando no fundo. Atenção! A partir daí a história começa a ficar mas muito forte. Depois de mais 30 segundos, percebe-se na tela vários flashes em um único frame. Após pausá-lo, exatamente no frame, o espectador pode ver uma foto de um menino real de 6 anos de idade morto, em uma floresta, cujo rosto foi desfigurado, os olhos estourados e o estômago aberto com as entranhas posicionadas próximas a ele. Ao lado dele, a sombra do fotógrafo é claramente visível com a parte da mão dele que aparece direito da tela. Depois que a fotografia é vista, ele corta e volta para o Molusco, soluçando muito mais alto do que antes, com o que parece ser sangue escorrendo de seus olhos, em vez de lágrimas, e com o som da risada do vendedor ainda mais audível. O som da brisa também é tocado em um volume muito mais alto, mas agora com o som de galhos estalando e os gritos de um menino. Depois de 20 segundos a mais,
outro único quadro aparece, dessa vez de uma menina de 8 anos de idade na floresta sob uma poça de sangue, com as costas abertas e as entranhas cortadas e penduradas em cima. A sombra do mesmo fotógrafo também é visível. A cena volta para o molusco, agora com os olhos vermelhos, realistas de antes, completamente silenciosos e sem choro. O som da brisa não pode mais ser ouvido. 3 segundos depois, corta para um soluço alto e com o som da brisa de volta. Os gritos de um menino e uma menina podem ser ouvidos misturados com a canção Amazing Grace, tocada em clarineta e gaiola de fole. Durante a música, 7 frames são vistos em preto e branco do menino da primeira fotografia que foca na floresta. Ao longo de 7 quadros, a mão do fotógrafo chega e pega as entranhas do garoto. A câmera concentra-se na mão do homem e até pisca uma vez. A cena corta novamente para o molusco, dessa vez olhando para o espectador, com o som dos ecos do vendedor dizendo: "Faça!" e "A névoa vermelha está vindo", repetidamente. Depois de 40 segundos, a câmera rapidamente vai para fora e revela o molusco segurando uma arma realista, olhando como se fosse uma cena montada por Photoshop. O molusco levanta a arma até sua boca e dispara. O sangue espia para fora de sua cabeça e depois a cena corta e a tela fica estática. No dia 7 de setembro de 2004, depois que a animação inicial foi incluída em Five, na Escócia, a fita foi entregue aos animadores e editores de som na Paramount Studios, em Hollywood, Califórnia, durante o meio da noite. A fita foi levada para a sala de edição, onde foi assistida pelos animadores e editores, e também por 2 estagiários de 16 anos de idade. Os animadores continuaram assistindo, descobrindo assim que a fita tinha sido adulterada com uma espécie de pegadinha cruel. Com o resultado, 3 animadores, Barry O'Neill, Grant Kirkland, J.R. e Alice Simpson, foram enviados para o hospital. Um editor aposentado, Fernando de Lantana, e um estagiário, Jack McMullen, cometeram suicídio. A fita enviada para a polícia, que determinou que tinha sido feito por Andrew Skinner, um animador descontente da mesma cidade de Five, que já foi acusado de 9 assassinatos, incluindo o assassinato de 2 crianças mostrada na fita. Curiosamente, depois de passar os dados do VHS, a polícia descobriu que a última edição da fita tinha sido feita exatamente 24 segundos antes do horário que ele foi assistido pela equipe do Bob Esponja. Beleza, e galera, esse foi o episódio perdido de hoje. O Cauê não está comigo hoje por causa de um problema na internet. E a seguir eu vou deixar um vídeo pequeno aí sobre do episódio perdido aí, que vai ter umas imagens do episódio perdido e o som. Então até o próximo vídeo, fui! I wonder who that could be. Yeah, have a moment. Not interested. The red mist is coming. SpongeBob. Will you two knock it off? I have a concert to practice for. Ladies and gentlefish, Bikini Bottoms Community Rec Center is proud to present Squidward Tentacles. You also think I'm gonna be sick? Boo! You stink!
Do it. Do it. The red mist is coming.